Bom, bem-vindo todos. É muito bom ter vocês aqui. É sempre muito prazeroso ter vocês com a gente. Então, Lili, pode colocar direto para explicar o que são os encontros. Só um tinha que está travando. Espera aí. Deu uma travadinha aqui de leve. Às vezes, quando você coloca, ele trava um pouquinho mesmo. É só você clicar. Tá, pode pôr direto nos encontros, por favor. Deixa eu explicar para quem não conhece, os encontros existem na Dinâmica desde 2012, a gente fazia esses encontros pessoalmente, né? Eram os encontros que a gente levava para vários lugares do Brasil. Fizemos isso durante alguns anos, depois suspendemos e agora a gente teve a iniciativa de voltar com o modelo dos encontros dessa forma virtual. E ele tem essa intenção, né, ou esse objetivo de trabalhar com alguns temas e uma forma de disseminar, reverberar, fazer com que esses temas sejam discutidos pelas pessoas que estão com a gente nos encontros. Então, os encontros têm essa função de reunir profissionais, pessoas que têm vontade de trocar essas experiências. Então, vamos lá, Lili, próximo. O encontro é dividido em 4 grandes ideias, né? A gente tem essa apresentação da questão, que hoje vai ser a transformação digital e cultural, como é que isso se dá nas empresas médias brasileiras e o que a gente precisa fazer. Depois a gente tem divisão em salas, nós vamos dividir os grupos em salas para discussão, e essas salas para que vocês vão ter um roteiro, uma ideia, um desafio a discutir nessas salas, depois vocês voltam para a sala principal, fazem uma apresentação rápida de 2 minutinhos sobre os pontos principais das discussões de vocês. A gente vai explicar isso com calma lá no momento da divisão das salas, tá? E aí a gente fecha com essas ideias e essas soluções trazidas por todas as salas e pelo o que a gente tem para colaborar nessa dinâmica de trabalho, tá? Conosco, tá? E a gente trouxe já, o primeiro encontro foi em 27/8, a gente sempre trabalhou com a ideia de cartoons, de uma forma de falar a comunicação de uma forma diferenciada. O Cizenando, que é o cartunista que sempre trabalha com a gente, trabalha há muitos anos, a gente tem a dinâmica do riso desde que a dinâmica começou em 2007, já no primeiro site, na expectativa de trabalhar a questão do humor corporativo, que hoje a gente já fala um pouco mais, né? Já se fala do sentimento e do humor nas corporações, mas a gente trabalha com isso desde 2007. O Nando participou com a gente do outro encontro e vai participar desse. Esses são alguns dos cartoons que ele desenvolveu. Eu gosto muito desse, sem inteligência emocional, para lidar com a cultura da minha empresa, né? Então, a gente estava falando sobre planejamento e cultura e como isso se dá na inovação, e ele vai capturando um pouco as questões trazidas nos encontros e vai trabalhando. Pode passar o próximo, Lili. E aí tem mais um... Pode passar o próximo. Por favor, peraí. Foi. Esse é o Nando, ele está aí na sala, ele vai entrar e sair de algumas salas quando for na simultânea, então o papel dele não é a discussão, mas é capturar essa discussão de vocês também nas salas e trazer. A gente discutiu sobre o OKR da outra vez, sobre problemas de planejamento, e isso é ligeiramente familiar, né? Então a gente estava nessa pegada nos primeiros encontros. Agora a gente vai fazer o segundo encontro. O segundo encontro é sobre gestão e cultura, sobre transformação cultural e digital nas empresas de médio porte, nas empresas brasileiras, e aí trazer essa experiência e essa discussão com vocês. Vou passar a palavra para a Liliane, por isso que ela estava fazendo a passagem de slide para ser mais rápido. E a Liliane vai conduzir aí essa parte inicial que eu falei para vocês, de, na verdade, relembrar alguns temas que a gente sabe que vocês dominam, que é a questão do digital, do cultural, para que a gente crie esse colchão e de foco, né, e de posicionamento mental para a gente ir para a discussão. Então, não é nenhuma intenção de dar aula, mas a intenção de trazer o tema, relembrar pontos relevantes que depois a gente trabalha nas salas simultâneas, tá bom? Muito obrigada a vocês, bem-vindos. A gente vai falando pelo chat também. Aqui está a Sandra, a Lilian e eu
que vamos ficar aqui no chat discutindo com vocês, enquanto a Liliane faz essa primeira condução. Depois elas também vão estar nas salas simultâneas, variando as salas simultâneas, mexendo, entrando e saindo de uma e outra para ver a discussão, tá bom? Bem-vindos, vamos lá, Liliane, é contigo. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Liliane, eu estou na consultoria há 10 anos, sou consultora, já passei aí por mais de 15 empresas, né, levando um pouco da nossa metodologia. E hoje eu vou falar de transformação digital e cultural nas organizações. Mas antes de eu começar, eu queria fazer uns combinados aí com vocês, né? Primeira coisa é mantenham no mute, né? Mantenham mudos os seus microfones. Ficou mudo, Lili? Ah, ok. Voltou? Voltou. Ele apareceu para mim, mas eu não apertei nada. Então, usem questões no chat, as salas simultâneas, como a Lilian falou, mais para o final, a gente vai ter esse momento de salas simultâneas. É importante definir uma pessoa que seja a responsável por trazer o resultado das discussões do grupo. Toda a diversidade de ideia é bem-vinda. É um momento de network, então usem o chat também para colocar o endereço de LinkedIn de vocês, o contato de vocês, para, né, poderem também se conversar. Mantenham vídeos abertos se possível, é muito melhor a gente conversar olhando no olho, né? É a nova comunicação. E sempre que forem trazer considerações, lembrem-se do pitch de elevador, né? Ser bem conciso para que dê tempo de todos falarem, né? Ao final, a gente vai fazer uma avaliação de reação e nessa avaliação a gente vai liberar o link, 2 minutinhos para todos responderem, para a gente poder melhorar cada vez mais aí os processos, tá? Os nossos encontros e nossas ações. Travou? Mas, assim, agora sim. Então, vamos começar. Vamos compartilhar um vídeo com vocês, tá? Para a gente aquecer. E aí, gente, vocês estão... Deixa eu voltar aqui. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela, não? Apresentação não. Dá um Alt-Tab para voltar. Ok. Agora sim. Sim. E aí, vocês estão preparados, gente, para a transformação digital nas organizações de vocês? Transformação digital, né, é a transformação de tudo pela tecnologia digital. Então, habitantes, vida em sociedade, hábito de consumo, empresa, negócio. Não é só adquirir um novo dispositivo ou automatizar alguma tarefa ou implementar uma parte de um e-commerce.
é um pouco mais que isso. É uma mentalidade que deve, né, reinar na cultura da tua empresa, né? Para que cada colaborador, cada líder, cada gestor possa pensar no modo digital, né? Aproveitando todas as oportunidades que tem, que a internet oferece. Então, quando a gente fala em transformação digital, a gente está falando de tecnologias, de inteligência artificial, de conectividade, 5G, segurança da informação, blockchain, omnicanal, realidades aumentadas, realidade virtual, ainda que em escalas menores. Aí eu queria que vocês colocassem no chat, existe transformação digital sem a transformação cultural? O que vocês acham? Sim, não, jogo rápido, só para a gente ver como aquecer. Vou dar um tempinho. A galera está respondendo não. Ninguém está respondendo? Pô, gente, vamos aí. Sim, o pessoal está respondendo que não. Ah, aqui não. Exato. É isso aí. Não existe transformação digital sem transformação cultural. Na verdade, quanto mais a gente estuda a transformação cultural, a gente percebe que, no final, a transformação digital é promover a transformação de mudança de mentalidade, de mindset. Então, é a transformação cultural. A gente acaba chegando nisso. Não existe mais uma diferença. Aqui eu trouxe alguns elementos para a gente pensar na criação de uma cultura de transformação digital. O que precisa ter, né? Disruptivo, transformação digital provoca ruptura de padrões, de modelos, de tecnologias já estabelecidas. Experimental, em essência, é aquela coisa de errar rápido, acertar rápido, corrigir, trazer resultados, fazer testes e aprendizados contínuos. Ela é ágil, né? Não preciso nem dizer, mas o ágil aqui, gente, uma coisa que é muito importante, não confundir com rápido, né? O ágil está ligado a entregas completas fracionadas, né? Times empoderados cada vez mais, né? Assim, para que os times eles possam ter alta performance, eles precisam de autonomia, estar alinhado aos objetivos da organização, orientação a dados. Olha só que grande diferença aqui, né? Assim, eu, há 13 anos, trabalhei numa empresa de pneus e tinha um senhorzinho que estava nessa empresa há mais de 20 anos e ele sabia a qualidade do pneu pelo cheiro, né? E hoje a gente está falando de orientação a dados, pelos dados, né? Assim, é uma mudança de paradigma, principalmente para a gestão, né, mais antiga, forte. Foco na experiência do cliente, né, uma busca contínua de agradar, UX, tal. Senso de urgência, isso não precisa nem comentar. Transparência, né? Hoje o cliente ele quer uma relação aberta com as empresas. A gente tem um caso aí extremo, que é o da fintech americana Stripe, que abriu o sistema de e-mails dela para os clientes. Isso é extremo, mas interessante ver, né? Colaborativo, não tem mais espaço para times que trabalham de forma isolada e orientação externa. A gente hoje não é mais possível criar inovação de forma isolada. É importante se interligar com outros ecossistemas, redes de colaboração com empresa, parceiro e mesmo com aliança com outros concorrentes. E tantas outras, né, qualidades, multi-skills, geração de valor, discurso e prática convergentes, priorizar as pessoas. Então, assim, cultura digital, ela traz uma série de mudanças, né, na forma como a organização se estrutura, se organiza. Antes de entrar, antes eu teria soltaria aquela primeira enquete, Sandra, para a gente, para aquecer os motores? Vamos soltar uma enquete. Para as transformações na sua organização, qual é o principal desafio nesse momento? É só uma opção, tá, gente? Vamos ver como é que... Para a gente conhecer um pouquinho os desafios desse grupo que está aqui hoje. Por favor, respondam.
Quando chegar em 90%, você já avisa aí, Sam. Você já solta contratar pessoas. 11%, 29%, 41%. Vamos lá, gente. Vamos lá, aquecendo os Vamos lá, motores. 52% já votou. 70% votou. 76%. Acabando, tá acabando. Acabando, 82%. Quem dá mais? Quem vota? Vamos lá, 82%. Acho que dá para fechar, Falta Sandra. 3. Vamos lá, Vamos Sandra. lá. Acho que pode fechar, Sandra. Fechou. Fechou? Bom, nós tivemos aqui a 29% adequar a cultura aos novos padrões e modelos com a transformação digital. Que bom, né? Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre isso. Vocês, depois a gente vai, né, ter um momento aí de discussão conjunta. E o segundo, contratar pessoas alinhadas à cultura, também ligado à cultura da organização e desenvolver pessoas com soft skills. Beleza. Então, é só fechar aqui, Sandra? A gente dá umas travadas, tá, gente? Não sou eu que estou... Às vezes trava mesmo quando você muda a atividade que você está fazendo. Sem clicar de novo. Ele tem que clicar de novo. Aí, eu trouxe alguns dados, assim, para compartilhar. Como a Lilian falou, é importante só a gente uniformizar conceitos, são coisas que provavelmente vocês já viram por aí, né? Assim, 24%, 24,7% de gestores consideram a transformação relevante, 71% já usam algum tipo de abordagem ágil, a cultura é citada por executivos como a barreira número 1 em iniciativas digitais, e funcionários de organizações com maturidade digital têm mais liberdade para inovar. Então, assim, só para a gente fechar essa primeira etapa aqui de transformação digital, trouxe alguns números. Agora, a gente vai falar um pouquinho de cultura, para depois juntar aí a sinapse. O que essas empresas que vocês estão vendo aqui, Google, Facebook, Netflix, Apple, Magazine Luiza, Adobe, Idols possivelmente vocês não conheçam, é uma startup americana, é uma startup carioca de educação digital, e Twitter. O que essas empresas têm em comum na visão de vocês? Podem escrever, a gente vai comentar um pouquinho de 4 delas para não tomar muito tempo. Eu vou falar da Google, Netflix e Magazine Luiza e a Idols, tá? Rapidamente. E aí, enquanto isso, por favor, vão escrevendo o que vocês acham que elas têm em comum. Ao final, a gente vê se a gente concorda. A Google, ambiente inspirador, inovação é um dos principais pilares, né? Tem um processo seletivo meticuloso, uma flexibilidade nos horários e alta exigência quanto a entregas. A Netflix não está muito diferente disso, né? Valoriza as pessoas, estimula comportamento de empreendedor. A Idols, ela é uma startup muito jovem, a maioria dos funcionários são jovens. Então, ela trabalha com sala de descompressão, videogames, ela tem um almoço familiar, familiar não, né? Cada mês, assim, um funcionário cozinha para todos os outros. É esse tipo de relação que ela traz na organização. E, por fim, a Magazine Luiza, que case, né, na Harvard Business School, ela também, né, horizontalidade nas relações, trabalha o forte atuação social, familiar e profissionalizada. Não vamos entrar no mérito das discussões recentes aí sobre ela. Então, assim, o que essas empresas têm em comum, na opinião de vocês? Sandra, alguém respondeu alguma? Sugere? O pessoal tá super aqui. Então, fala aí. Centrada no cliente, inovação e agilidade, alguém que faz acontecer, inovação,
Beleza. Quase todas estão digitalmente no mercado, né? Todas, na verdade. Colaboração entre as pessoas, interagir e adequação sempre com a necessidade, inovação e transformação. Perfeito. E tratam as pessoas, né, de forma integral e não separada do profissional e pessoal. Perfeito. Uma delas vocês mataram no peito. Foco nas pessoas, é isso. Essas empresas, elas investem na gestão de pessoas, garantem que o alinhamento das pessoas com seus princípios e tem uma cultura que reflete nos comportamentos dos seus colaboradores. Então, foco nas pessoas é algo que todas elas têm e também são baseadas nos valores da empresa. Então, os valores da empresa, mais os valores do funcionário, quando eles estão alinhados, eles trazem um alto desempenho, comprometimento, trazem atração e retenção de talentos. Então, vocês concordaram com 3 autores, que é o Richard Barrett, John Kotter e James Haskett, quando eles falam que essas empresas têm uma cultura forte, justamente por serem baseadas em valores e por terem foco nas pessoas. A gente está avançando, né, assim, naturalmente no conceito de cultura, né? Cultura é tudo que a gente entende na empresa. Não, desculpa, a gente vai falar agora, eu estou querendo falar sem ajuda dos universitários, deixa que eles falam e eu só... cultura, né? Segundo Edgar Schein, são os pressupostos básicos que um grupo identificou quando lidou com problemas dentro e fora da empresa, que funcionaram tão bem que foram repetidos como a forma correta de reagir a esses problemas. Então, assim, quando a gente quer entender, resumindo isso, a cultura não é o que eu vejo na companhia, não é o que eles dizem que eles fazem, é o que eu vejo que eles fazem. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente tem quadro de aviso, missão, visão, valores, isso significa que uma empresa é transparente? Não necessariamente, né? Eu tenho open spaces, né? Super, tudo aberto, não existe uma hierarquia na forma como a empresa se estruturou fisicamente. Quer dizer que é uma empresa horizontal? Não necessariamente, mas se eu vejo que eles são o que eles demonstram que eles são, elas de fato se comprova o que a empresa é. Isso trazendo um outro conceito de cultura, eu falo de Barrett, quando ele diz que quando os valores da organização estão alinhados com os valores aos quais os funcionários aspiram, o resultado é o alto desempenho. O Barrett, ele, nesse livro que eu trouxe aqui, A Cultura Corporativa e o Desempenho Empresarial, ele, ao longo de 11 anos, ele fez um estudo e trouxe um resultado de que as empresas que se importavam com todos os stakeholders, elas cresceram 4 vezes mais do que aquelas que não se importavam, tinham taxas de criação de emprego 7 vezes mais altas e uma proporção entre desempenho e lucro 750 vezes maior do que empresas que não tinham valores compartilhados e culturas adaptativas. Então, a gente traz que cultura forte influencia também em resultados, né? Não é só... O Peter Drucker, ele já traz uma outra discussão. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Não adianta ter uma estratégia se ela não for colocada em prática, né? Então, a cultura dita os comportamentos da empresa. E com isso, eu queria agora ver como é que está na empresa de vocês. Em que nível você acha? Vamos soltar aquela segunda enquete, Sam? Em que nível você acredita que os seus colaboradores, líderes e direção sabem claramente qual é o propósito da sua organização? E aí a gente pôs uma escala. E a segunda, que já vem na sequência, em que grau as ações e decisões da empresa junto às equipes, em todos os níveis, condizem com a cultura da sua organização?
Vamos lá? Estamos com 57% já votou, 63%, 68%. 73%. Opa! Opa, tá indo. Tá aumentando. Falta 4. Vamos lá? Quem dá mais? 4. Fechou. Pode fechar? Vamos ver como estamos aqui. 80% sabe qual é o propósito. Que ótimo, sim, que ótimo. Esse é o indicador ideal mesmo, assim, né? Que a gente tenha cada vez mais, um percentual cada vez mais alto de pessoas dentro da organização que conheçam o propósito. E no de baixo, a gente tem 40% só que condizem, né, que as ações e decisões condizem com a cultura da empresa. 40%, 60% 27% e 80% 20%. Ok. Aqui a gente tem uma oportunidade aí, né? Que assim, é muito importante como parte da cultura alinhada aos valores, colaboradores alinhados aos valores, que se conheça as ações e decisões da empresa. Muito bom, muito bom. Agora, a gente vai falar um pouquinho de... É possível trabalhar a cultura, né? É possível avaliar e trabalhar uma cultura organizacional. Existem alguns instrumentos de medição de cultura que podem nos ajudar para isso. A gente pegou alguns, né, estudou alguns e vai compartilhar com vocês OCAI e CVF, né, para a gente entender que tipos de cultura a gente pode identificar nas organizações. Quando a gente fala do CVF, que é o Competing Values Framework, é um tipo de avaliação feito pelo Barrett, né, construído e criado pelo Barrett, que trouxe um estudo, né, em cima até do Maslow, né, da pirâmide de Maslow, que foi feito para as pessoas, ele trouxe para as organizações e trouxe esse modelo de 7 níveis de consciência. Quando a gente pensa no nível de baixo para cima, é cada vez mais de interno para externo, subsistência para serviço abnegado. Então, é assim que ele construiu. Então, dos níveis de 1 a 3, o foco da empresa está nas necessidades básicas do negócio. Lucro, estabilidade financeira, fidelidade dos funcionários, bem no cerne das necessidades mesmo básicas. Quando ele vai para os níveis 4, 5, começa a ter uma mudança no foco da organização, já tem um foco mais de transformação, mudança das hierarquias, funcionários têm mais liberdade, se pensa um pouco mais na coesão interna, né, encontrar o significado da existência, né? E conforme a gente sobe os níveis, né, foco na coesão cultural e alinhamento, a gente tem uma construção de alianças benéficas, a gente começa a pensar responsabilidade social, na sociedade como um todo, né, no papel social da organização. Então, é interessante a gente ver qual o nível de consciência que a empresa está né, em relação ao ecossistema, né, que a rodeia. Então, isso é que traz essa avaliação de cultura. Quando a gente fala de OCAI, né, Organization Culture Assessment Instrument, é um instrumento que traz 6 principais características,
ele faz uma pesquisa mesmo com as principais lideranças e gestores e colaboradores da organização e traz algumas, com esses 6, né, itens, característica, liderança organizacional, gerenciamento, qual que é o cimento, o que gruda, né, o que cola as pessoas na empresa, ênfase estratégica e critério de sucesso. Com base nesses 6 itens, ele trouxe, né, 4 possibilidades, 4 tipos de culturas possíveis. As culturas, na parte de cima, né, do quadrante, clã e ad hoc, elas estão mais ligadas à flexibilidade e liberdade, as de baixo mais ligadas à estabilidade e controle, à esquerda, foco interno e integração, então elas estão mais voltadas para as necessidades da própria organização, e as externas, foco externo e diferenciação. Quando a gente pensa nessas culturas, eu vou rapidamente explicar para vocês o que cada tipo de cultura representa. Cultura do clã, senso de família, os líderes são considerados mentores, é um ambiente amigável, o estilo gerencial é o consenso, né? O que cola a organização é a lealdade e comprometimento, o foco da empresa está no incentivo ao desenvolvimento, e o que eles consideram sucesso nessa empresa clã é clientes e pessoas satisfeitos. Quando a gente tem a empresa ad hoc, né, adhocracia, já é aquela empresa inovadora, com líderes empreendedores. Então, assim, o ambiente é dinâmico, ele é aberto a riscos, os líderes são empreendedores, o estilo gerencial é de assumir risco, de liberdade e individualidade. O que une as pessoas é o experimento, né, a experimentação. O foco são as oportunidades, são extremamente valorizadas, e o sucesso é ter produtos únicos, inovadores. Quando a gente vem para cultura de mercado, o foco é em resultados, são aqueles líderes competitivos, o ambiente é orientado a metas, a resultados. Os líderes são competitivos, agressivos, aquele estilo gerencial de alta demanda e competitividade. A ênfase aqui é em vencer e cumprir objetivos. O foco são novos alvos e ganhos de mercado. E o sucesso, o que determina o sucesso para essa organização é o domínio de mercado, o alcance dos objetivos e métricas muito bem definidas. Por fim, gente, a gente tem a cultura de hierarquia, que é controles e normas, né? Aquela mais voltada a procedimentos formais, né? O ambiente é controlado, é estruturado, os líderes são organizados, são eficientes, é o estilo gerencial que prioriza a segurança no emprego, a conformidade, a previsibilidade, a estabilidade. A ênfase aqui está em seguir regras, seguir as normas pré-estabelecidas da organização. O foco, permanência, estabilidade, controle, e o que dita aqui o sucesso da organização é eficiência, é distribuição, programação e baixo custo. Então, é aquela empresa que quer trabalhar da forma que foi definido. Então, a gente tem esses 4... Não existe, gente, assim, quando a gente faz a avaliação de cultura nas organizações, a gente pode identificar uma predominância de uma determinada cultura, mas nunca existe uma cultura zerada, tá? Nunca existe 0%, a gente sempre tem um percentual de todas, mas sempre tem uma predominância de alguma delas. E é importante entender que não existe uma cultura empresarial melhor que a outra. Assim, todas as culturas têm que ver se elas estão adequadas às metas, aos direcionamentos, ao que a empresa pretende estabelecer para seus resultados. Então, não tem uma melhor que a outra. A gente tem agora, o que a gente fala também, não tem uma novas... Quando a gente fala, né,
até aqui a gente falou, não tem uma transformação digital sem cultural, tem novas mentalidades necessárias quando a gente fala em transformação digital, a cultura é o que a gente vê que a empresa faz, sem liderança a gente não consegue uma transformação real, sustentável na organização e não tem uma cultura melhor que a outra. Mas por onde que a gente começa quando a gente pensa em uma jornada aí de transformação cultural? A gente não está falando de um projeto de mudança, a gente não está falando da implementação de um ERP, a gente está falando de uma transformação cultural dentro da organização. Por onde que a gente começa? Como é que a gente prepara a empresa para que essa mudança de mindset seja efetiva? Então, a gente não é receita de bolo aqui, mas tem e também não tem um caminho, certo? Tanto que a gente colocou, são alguns insights, né, para a gente pensar. A gente primeiro avalia os aspectos da cultura atual, né? Quais são as diretrizes, as crenças, comportamentos, o modus operandi, os processos formais, informais, a estrutura, os relacionamentos, a visão, missão, valores, o perfil dos profissionais que estão lá dentro, né? Depois a gente pensa no qual é o perfil, identificar o modelo da cultura que a gente deseja, né? Onde que a gente quer chegar. A gente percebe que avalia discrepância entre o que a gente tem hoje e o que a gente pretende alcançar, né? E aí tem que estruturar todos os esforços para essa mudança, né? Não para esse processo de mudança. Então, certamente passa por um processo de engajamento das pessoas na construção dessa cultura. E aí a gente sempre fala, como é que a gente engaja as pessoas? Trazendo as pessoas para formalizar, co-construir um manifesto da cultura, da nova cultura na organização, sempre alinhado às estratégias. Então, não é simplesmente ficar lá só com o Olimpo da organização, né? É trazer para todos os principais aí, para todas as pessoas da empresa. Quais são os comportamentos desejados e não tolerados? Na hora que você for fazer esse engajamento, as lideranças têm que saber disso, elas têm que compartilhar isso com seus times, né? Dialogar, promover espaços de escuta, né, de todos os times nesse processo de transformação. O que está sendo mais difícil nesse processo de implementação? Aí a gente vai para a parte de disseminação mesmo a toda a empresa. Se a gente co-construiu, se a gente construiu um manifesto rico, com múltiplos olhares dentro da organização, a disseminação já começou na fase anterior, mas aí a gente precisa agora também formalizar, fazer chegar a todos os times, né? Sem dúvida, trabalhar liderança, o principal fator para a transformação de uma cultura é a liderança, né? Porque, inclusive, a liderança que às vezes é a que constrói, a que está animada, tal, às vezes é a que mais tem dificuldade de abandonar os comportamentos antigos, né? Como comando, controle. Ele entendeu racionalmente que é necessário mudar, mas deixar de fazer o que ele estava acostumado a fazer é um pouco mais difícil, né? E aí a gente entra foco na experiência do cliente sempre, né? Assim, é possível conhecer com ferramentas como o Big Data, por exemplo, é possível conhecer, prever comportamentos dos potenciais consumidores, adaptar, se antecipar às necessidades do mercado, né? E aí, gente, vem uma parte que particularmente, assim, eu adoro, que é a sustentação da nova cultura. É um trabalho tão ou mais, né, intenso e hard do que a implantação, né, o ajuste da cultura, que é sustentar. Sustentar significa contratar pessoas a partir de agora que estejam de acordo com esses valores, que compartilhem dos novos valores, desenvolver as pessoas que estão na organização para esses novos valores, definir os indicadores
e a avaliação da sustentação dessa mudança e acompanhar se esses indicadores estão realmente acontecendo. E, por fim, né, manter a transparência das novas diretrizes sempre, em todos os momentos e de todas as formas possíveis, né? Como vocês viram, a transformação de uma empresa é um trabalho construído diariamente. Cultura da inovação é um conjunto de ações feitas na empresa no dia a dia. Não é um projeto isolado que vai determinar a mudança cultural de uma organização. Tudo bem até aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida? A gente tem um tempinho. Estamos bem de tempo, né? Por enquanto, não tem ninguém com nenhuma dúvida. Podemos Porque agora partir para o case. A gente vai partir para o desafio aqui. Uhum. Vocês querem aproveitar? A gente ficou alguma questão aí com relação à transformação digital, cultural, alguma que vocês queiram trazer? Não, a Márcia falou que está tudo muito claro. Muito bom. Então tá bom, gente. A gente vai partir agora para o momento que é muito importante, que é o desafio em grupo, né? Basicamente, a gente vai pedir para vocês desenharem, né? Só um minutinho, vamos aqui. Tem algumas regrinhas antes, né? Algumas regras para os debates, né? Garantir que todos deem a opinião, que a discussão flua, definir sempre um representante para voltar. Quanto tempo eles vão ter? Quantos grupos vão ser, Líria? Vai ser 2 minutos mesmo? Tá no mudo. Tá no mudo, Líria. Frase do século, como diz a Líria. Tá no mudo. No mudo. Alguém colocou a Líria de castigo no mudo. Pedi para ativar o som. Pronto, foi. Ok. Mas eu tinha ativado e desativado. Bom, mas vamos lá. Eu estava dizendo que além do você estar no mudo, a outra, vocês estão vendo a minha tela, mas a gente está, Liliane, com 25 pessoas, então a gente vai fazer uma continha aí, a ideia é de ter entre 5 e 6 pessoas por sala, tá? Então daqui a pouco a gente vai começar a distribuição. Até o momento temos 24 pessoas agora, então na hora que eu distribuir a gente vai deixar de 5 a 6 pessoas por sala. 5 salas. Então, a gente vai entrar... por favor, defina um representante que, na volta, traga para a gente o resultado da discussão em grupo. Ele vai ter 2 minutos para falar. Controlem o tempo. O case é o seguinte. A gente tem uma loja, uma empresa chamada Patinhas, do segmento de clínica, veterinária, farmácia, banho e tosa e vendas de produto PET. Ela possui 3 lojas, 3 unidades no ABC com 100 colaboradores hoje. Ela precisa, né? Isso, sempre do lado esquerdo é o presente dela e do lado direito o futuro, né? Ela precisa ampliar, né, para a capital paulista e aumentar a quantidade de unidades. Esse é a meta dela, né? Mas para isso ela precisa se reinventar. Ela tem que tá vendo novas formas aí de comercialização, então está estruturando uma venda à distância e delivery. Hoje a gente vai dar algumas informações em termos de cultura, né, dela. E a missão de vocês, o desafio é que vocês criem um plano de ação para essa empresa de médio porte decidida a iniciar a sua transformação digital, ok? O nível de consciência dela hoje é sobrevivência atual. Então, até então, eles tinham estabilidade financeira, tinham o lucro planejado, mas eles estão com alto turnover, o clima interno tá inseguro e está meio confuso. Então, eles estão indo para um nível desejado de relacionamento. Eles estão buscando relações harmoniosas que criem uma sensação de pertencer mais forte, né? E uma fidelidade mais forte também entre os funcionários. Então, até para que eles se conectem melhor com os clientes, eles perceberam que isso está fazendo falta nos negócios. E hoje, a predominância
em termos de cultura deles, é mercado e hierarquia. Lembra? A gente mostrou para vocês, né, quais eram os 4. Então, hoje eles têm até o foco, até aqui, o foco deles estava no resultado e no cumprimento de metas. Lojas e gerentes super competitivos entre eles, eles tinham regras e processos e papéis, responsabilidades muito definidos, mas agora eles estão querendo embarcar para algo, manter o foco em resultados, mas algo um pouco mais, num clima um pouco mais harmonioso e de uma co-construção de todo o time. Hoje, eles estão, né, essa empresa de 7 anos familiar, ela está no comando e controle, né, na gestão 1.0, e o foco dela é se profissionalizar para chegar no foco nas pessoas, numa autogestão, num aprimoramento permanente. Esse é o case. E, enquanto isso, para que vocês consigam fazer, a minha sugestão agora é que vocês tirem uma foto daqui, né, desse slide, porque aqui você tem o passo a passo para onde vocês começam a construir esse plano, um lembrete, né, das questões culturais que a gente trouxe de avaliação de cultura e um pouco do cenário de antes e depois que vocês pretendem aí trabalhar. A gente pôs aqui a missão, visão e valores, só para não ficar nenhum elemento sem ter sido mencionado, mas para vocês conhecerem como era o posicionamento delas e avaliarem se nessa transformação que vocês vão propor, se precisa ser revisitado. Ok? Então, eu acho que agora a gente já pode dividi-los em sala. Então, só lembrando, uma pessoa de cada grupo tem que trazer para a gente o resultado desse planejamento que vocês fizeram para essa empresa, como que vai ser a jornada dela para essa transformação que ela está almejando. Alguma dúvida, gente? Vocês vão ter 40 minutos, tá? E na volta das salas a gente conversa um pouco com vocês. E a gente vai circular entre as salas, como a Lilian falou no começo. Esses aqui são ver tudo, mas... um pouco os desenhos, né, que o Nando conseguiu capturar das discussões de vocês. Então, a seguirem as suas... Conclamamos todos os líderes a seguirem as suas equipes. Às vezes vamos ter que inverter essa pirâmide mesmo. Está mais do que na hora, né? Vovô, precisamos readequar a estrutura de nossa empresa aos novos tempos, mas não dá para horizontalizar nossa árvore genealógica. Então, às vezes, até a linguagem da gente não é tão clara quanto a gente acha que é, né? Então, cuidado com a nossa linguagem. Olha a sopa de letrinha que o Nando colocou lá, OCP, OCAI, CVF, PCOC. Então, acho que essa sopa de letrinha também, acho que fica mais uma dica aqui para a gente nas nossas corporações, né? Porque a gente tem essa coisa das inúmeras siglas que a gente tem mesmo, né? Chega mais pessoal, estamos perdendo a conexão. Então, e esses cartoons depois vão estar disponíveis para vocês verem, a gente vai publicar no nosso site, na área de dinâmica do riso, e depois uma matéria no nosso blog falando dos encontros, do primeiro e do segundo encontro. Liliane, é contigo. Bom, gente, agora a gente quer ouvir os times, né? Ouvir os representantes aí dos times com que eles têm com as conclusões a que os grupos chegaram. Quem são... A gente faz o seguinte, enquanto os gestores, aí os CEOs dos times se preparam, a gente vai soltar o link da avaliação de reação para vocês terem 4 minutinhos aí para preencher, e aí a gente já deixa a fala com vocês, pode ser? É esse link que está aqui embaixo, eu vou colocar no chat. Tá comigo? Tá com você essa... Então, põe aí, por favor, Sandra, no chat.
Olha eu pegando aqui o link que não é. Não, no chat você pode colocar, copia do PowerPoint, joga no chat. Não, então, mas o PowerPoint está contigo, né? Ah, tá. Não, você tem o seu aí, gato. Ah, ok, beleza. Tá certo. Ok. Ok. A gente faz A ao gente vivo. ajuda. É Ao isso. vivo, Vamos lá. quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Ao vivo é isso, É né? isso. Vida real. Fácil é Vida fazer real. aqueles EAD tudo filmado, todo produzido. O negócio é fazer ao Aqui vivo. é vida Agora eu peço real. para vocês, então, agora sim, está no chat o link, né? Pode também colocar, posicionar o celular aí no QR Code. E aí a gente, daqui a 3 minutinhos, os grupos começam a falar. Quem não se preparem aí os líderes das equipes, que vocês já vão falar, tá bom? Podia ter uma musiquinha, né? Ficar em silêncio. Prepararemos para o próximo encontro. Nesse momento, uma musiquinha de elevador, assim, pra gente. Próximo encontro nós vamos. Melhoria contínua e sempre. Com um temporizador. Maldade. Como é que é? O que você falou? Colocar um contador aqui. 2 minutos. Faltam 2 minutos. Não, já é muita pressão, né? Já é muita pressão. Sacanagem. Bom, vamos lá. Acho que quem vai começar? Nós temos o quê? 2 grupos, né? Ana Valéria. Aê, Ana Valéria. Vamos começar com a Ana Valéria. Vamos começar. Pode começar, Ana Valéria. A Lili, eu vou marcar o tempo. 2 minutinhos. Ana Valéria estava na sala. Pode ir? Pode começar. Pode. Bom, fazendo a análise da loja Patinhas, né, nós percebemos que é importante fazer uma análise da empresa com os funcionários, né, identificando quais são os pontos fortes que eles enxergam, os pontos positivos, os pontos negativos, ter o apoio da área de recursos humanos ou de uma consultoria de recursos humanos para apoiar nesse processo de transformação, desenvolver uma comunicação que ela seja engajada com os funcionários e que essa comunicação ela seja fluida, transparente, objetiva e constante, né? Estimular para que os funcionários, principalmente da área operacional, porque nós vimos que são 7 lojas e eles querem aumentar, né, crescer, né, no mercado. Então, essas lojas têm a maior parte que está de frente para os clientes, né, no dia a dia, são as equipes operacionais, são as equipes que atuam dentro das lojas, né, ou atendendo os animais ou atendendo os donos dos animais, né, na aquisição de produtos e de serviços. Então, eles estão lá no dia a dia e identificam o que pode ser melhorado, né? Eles podem contribuir com as ideias, essas ideias se tornarem práticas e estimular para que essas práticas sejam as melhores práticas da loja, do ano, dando um prêmio que não seja algo que impacte na loja, mas que seja, que represente algo importante para o funcionário, um reconhecimento público, né, ao funcionário. Até foi dada a ideia de oferecer ingresso para um teatro, para um cinema, um jantar num lugar bacana, algo nesse sentido. Também falamos sobre a experiência do cliente, né? Então, desenvolver ações de fidelização. Como se trata de uma loja de pet, eu acho muito bacana fazer ação de amostras
com os fornecedores, né? Amostras de sachê, de rações diferenciadas, de produtos de segurança, de conforto para os animais, enfim, são amostras que, para o fornecedor, não tem nenhum impacto, né, no sentido de valor, mas que para o lojista tem um valor importante. E outra coisa que eu achei legal da experiência do cliente, como nós estamos no período de pandemia, oferecer serviços de delivery, né, e-commerce, né, ou entregas via WhatsApp também, a pessoa comunica pelo WhatsApp e faz esse tipo de entrega de ração, ou de algum outro produto que o cliente precisa. Eu propus também o serviço de tosa e banho delivery, né? Eu comentei que aqui perto de casa tem 3 pet shops que fazem esse serviço. Eles colocam uma van, é como se fosse esses carros de furgão, né? Como se fosse um furgão, e lá dentro tem um lavatório, tem um secador, aí dentro vai um profissional que faz toda a higiene do bichinho, e vai um veterinário caso o bichinho precise tomar vacina ou precisa ser medicado. Então, isso é muito bacana. E também citamos a questão de ter continuidade nas ações, né? Então, as ações de incentivo com o funcionário, né, para captar as ideias, né, porque as ideias elas vão fluindo de forma constante, né, que a gente acha importante que isso seja mantido. Então, todo ano vamos premiar a melhor ideia, né, todo ano estimular isso para que essa empresa tenha sempre inovação e consiga adaptar as ideias lá de fora, né, fazer um benchmark do que tem lá fora que pode ser adequado e apropriado para a realidade daquela empresa. Então é isso. Eu acho que foram 2 minutos. Foi. Eu estou deixando um pouquinho mais, porque, como só temos 2 grupos, então eu deixei um pouquinho mais. Ficou 5 minutinhos, a gente consegue falar um pouquinho, mas deu para falar tudo sim. Obrigada. A gente está fazendo algumas anotações no chat, tá, Sandra? Da fala, a Lira, eu, você, enfim. Aí quem quiser coletar depois, até para guardar, tá lá no chat. Acho que dá para ver também, eu estou jogando na tela, tá aparecendo aí? Sim. Tá sim. Legal. Então, tá aparecendo algumas palavras, a gente tá escrevendo um pouco mais no chat. Tá bom. Eu não fiquei o tempo todo, banho e tosa delivery, adorei. Eu também, para minha cachorra. Máximo. Quando eles vierem aqui, eu vou filmar, fotografar e vou mandar para vocês. Amanda, achei demais, achei o máximo. Que eles vão e ajudam determinada empresa ou determinado local. E eles fizeram com uma moça que tem essa delivery, acho que em Boston. Muito legal, muito legal. Eu vi. Fantástico. Muito vai bom. Pegar bem aqui. E aí, quem que vai falar no grupo 2? É a Márcia? Acho que é o Valdir, Lili. Não, é o Valdir, é verdade. Valdir, pode falar, pode abrir o microfone. Bom, o grupo, nós chegamos a algumas conclusões, eu vou colocá-las como tópicos, tá? A gente concluiu algumas coisas aqui. Então, a situação dele para abrir novas unidades, ou uma nova unidade inicialmente, seria a seguinte. Primeiro, um estudo da situação da equipe atual dele, porque ele vai precisar utilizar de alguns membros para essa nova unidade. Um estudo do local onde ele pretende abrir essa nova unidade. Identificar os líderes atuais, para ele poder levar isso. O treinamento desses funcionários do qual ele vai contratar. Ele contratar empresas
que faça o treinamento ou a equipe interna dele que faça o treinamento dessas pessoas. O envolvimento desses atuais líderes com essas novas pessoas, o envolvimento das equipes atuais com esses novos membros que serão treinados para essa nova unidade. Identificar, dentro da possibilidade, novos líderes nesse pessoal que ele está contratando, para que ele possa ter uma equipe renovada, oxigenada. Um estudo de viabilidade econômica, do que ele vai ter que fazer lá. Ele tem hoje um prospecto da loja e um padrão com os itens já estabelecidos nas lojas dele, nas unidades atuais. Então, ele tem que manter esse padrão e ele precisa ter um estudo da viabilidade. Um plano de marketing, seja ele interno, seja ele externo, seja ele com promoções para o público externo, seja ele para o público interno, ou seja, para os seus funcionários. Fazendo benchmark, fazendo o que ele precisar, com promoções junto a cliente, junto a fornecedores, tá? E aí a gente conclui que isso seria um passo que ele tem que fazer para poder ter uma boa aceitação dessa nova unidade dele. Muito bem. Só se alguém mais do grupo tem mais algo que foi falado e eu esqueci de anotar, por favor, estamos às ordens. Esqueci algo, Miriam, ou alguém, Regina, Márcia. Falou tudo que não, mas você falou tudo, né? Olha. Nada, anotei tudo. Que a gente priorizou na forma de tópico, que era para não ficar com texto, tá? Então, o que a gente acha que é importante para uma nova unidade, tá? Tá. Perfeito, gente. Assim, uma coisa que é importante, né? Não tem certo e errado, eu não falei isso antes do exercício, mas não existe certo e errado quando a gente está falando em construção, até porque aqui é só um exercício. Mas é importante. Vocês mencionaram bastante aspectos de mercado, aspectos de principalmente trabalhar time, trabalhar, né? Eu complementaria com aspectos da cultura, né? Como é que essa empresa chegaria de fato nessa nova posicionamento cultural que ela deseja, né? Vocês falaram, trazendo os times. Eu reforçaria ainda mais a liderança, o trabalho com a liderança. Não sei o que vocês, Lilian, Sandra, fiquem à vontade para... Liliane, no que a gente conversou, a gente discutiu o seguinte, que é preciso que você tenha esse pessoal das antigas unidades envolvido na nova, porque ele tem a cultura da empresa. Porque não dá para no comércio você mudar de ter o timing dessa empresa. Isso é importante no comércio. Porém, o fato de você ter que buscar novos líderes, oxigenar essa nova equipe, com nova liderança, isso já faz com que você comece a ter uma nova cultura. O fato de você mudar de cidade, de você procurar, também muda a cultura. Você está focado numa determinada região, você tem um público-alvo de uma determinada característica. A mudança de cidade, ou mudança geográfica disso aí, apesar de o exemplo aí ser umas cidades próximas, tá? O ABC com São Paulo, são cidades próximas, tem aí uma relação de 20, 30 quilômetros no máximo, dependendo de onde que ele vai abrir essa unidade, é importante. Às vezes não tem uma mudança muito radical de cultura, mas a ideia de procurar novos líderes nessa equipe nova é o que vai dar uma nova cultura e que vai dar uma nova geração de líderes dentro da equipe, tá? Perfeito, mas sempre usando a equipe, conhecimento da equipe antiga, tá? Sem perder aquilo que você construiu no decorrer dos anos. 7 lojas significa que você tem um bom parâmetro de atendimento, você não é uma empresa tão familiar, você é uma empresa que tem um conceito de mercado, você tem uma cultura e você não pode abdicar disso de uma hora para outra. Você precisa manter e oxigenar. Você não pode largar. Você tem que crescer, tá bom? Essa foi nesse caminho que a gente foi conversando. Oxigenar a equipe, ou seja, vai pondo novas pessoas, você vai ter novos aditivos, sem perder o que você conquistou. Isso é muito importante.
Na discussão que eu ouvi, a Sati trouxe uma questão que eu acho que é muito importante, né? Trabalhar a gestão de cultura é dia a dia. É um projeto de transformação do dia a dia, né? Não adianta investir milhões, né, numa campanha de marketing, mudar toda a identidade da empresa, se não mudar a essência, os valores no comportamento, mudar os comportamentos que você quer, né, deixar de ter e passar a ter os novos comportamentos. Então, é dia a dia, gerir mudança, a gente fala muito isso em todos os fóruns que a gente tem. Gerir mudança é competência, alguém tem que tomar isso, né, para essas mudanças, para si. Sem liderança, a gente não consegue fazer isso. E vocês, todos os dois grupos mencionaram, né, trabalhar a liderança, né, não entraram muito no como, né, também muito pouco tempo, talvez, mas é importante para essa trilha aí de conhecimento. Vocês falaram em capacitação, de liderança, capacitação de time, então já é um início aí de ideias, né? Alguém tem algo a acrescentar aí, gente, com relação ao processo de discussão, como é que foi? Eu acho que é bem interessante, Liliane, que você vê assim, o nosso grupo ficou muito preocupado com antes de abrir a porta, né? Vamos preparar, planejar, vamos não sei o quê, vamos fazer estudo de caso, vamos fazer estudo de viabilidade, de custo, preparar a equipe, contratar, treinar, tudo isso. E o outro grupo focou muito no abriu a porta. Então, monta os dois juntos. Boa. Complementou, né? Isso. Bem interessante, bem interessante. Uhum. Eu acho que a gente... Não esses pontos de vista. Eles não são excludentes, como a Miriam falou. Eu acho que a reflexão aqui é a empresa média brasileira, o quanto ela vai investir, qual é o valor do capital que ela vai ter que investir. Então, é claro que a gente não dá tempo de fazer tudo isso, mas como fazer isso, né, no dia a dia e como transformar uma empresa que está no estágio de sobrevivência para relacionamento e que está num estágio que quer ter mais olhar de mercado e é muito hierárquica. Então, acho que que pontos a gente tem que ir mexendo, né? Porque a empresa se pôs uma missão de, em 5 anos, virar líder do mercado paulista. Pouco desafiador. Vai estar desafiador. Pesadíssimo. Porque quem conhece o mercado paulista sabe que aqui você tem Cobasi, Pets, blá, 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 né? Então, você tem outros concorrentes muito fortes. Então, ela está lá no ABC, né? Então, eu acho que, olhando para o processo de cultura, então, o que no primeiro ano a gente faria para pensar culturalmente? Porque eu concordo, Valdir, que a gente tem que usar, né, o que está na casa, mas o que está na casa que eu quero que perpetue? Qual é a atitude, o comportamento que eu quero que perpetue para as novas lojas? É uma loja que trabalha a gestão 3.0? Ou será que nessa loja atual que eu tenho, eu trabalho comando e controle e aí eu vou perpetuar comando e controle? Né? Será que o modelo de gestão que eu tenho hoje é o modelo adequado? Então, vocês falaram isso, né? Fazer o levantamento da situação e tal, porque é interessante, sim, que eu trabalhe, mas quais são esses líderes que vão poder espalhar essa visão, e como é que eu formo eles, então, olhando para o aspecto cultural, né? Então, acho que é isso que me chamou a atenção. Eu não participei das discussões, estava só aqui anotando as conclusões, mas eu acho interessante. Acho que a Lilian e a Sandra podem acrescentar aí alguma coisa. Eu acho que todos falaram essa questão, e é bacana essa visão da Miriam, né, que é o antes e o depois, né? Então, eles são complementares mesmo, tem toda uma preparação, e depois, olhando para esse futuro, como eu tenho que me organizar. Eu lembro que o Valdir comentou bastante qual seria o planejamento. Então, tem que ter um planejamento, depois as ações para manter, depois que essas filiais forem abertas de verdade, né? E essa preocupação também
no desenvolvimento das pessoas, que a gente falou muito, comunicar de uma forma transparente, a preocupação com os treinamentos, e pensando que, de fato, essa mudança cultural, ela tem que ter o aspecto do humano e do desenvolvimento, vamos pensar, de liderança mesmo, né, para poder manter essa empresa na nova cultura que ela quer, né? Então, ela era focada no mercado, talvez ela pudesse pensar em ser mais ad hoc, mais empreendedora. Então, como é que ela vai chegar nesse patamar se ela não conseguir observar as suas pessoas, manter quem for necessário, porque já tem um conhecimento, quem for importante, que tem a ver com essa cultura nova, e, é claro, as possibilidades de desenvolvimento sempre, né? Desenvolver os profissionais, procurar manter de alguma forma. Mas eu achei que foi bem bacana essa questão de complementar e os olhares do antes e do depois. Achei bacana. Muito eu não bom. acho, Lili, que tudo isso é meio complementar. Por exemplo, o pessoal fala muito da cultura comando e controle, mas eu coloquei que comando e controle é importante e vai continuar existindo. Quando tu dá uma ordem de produção que entra um patch, alguém tem que limpar e vai ser ordem com comando e controle. Mas isso não é comando e controle, Jarley. O que a gente está falando é poder, é o uso do poder e da força, do faz o que eu digo e cala e me obedece. É claro que numa linha de produção, né, ou numa cirurgia, né, você tem a disciplina do processo. É diferente de quando a gente fala gestão de comando e controle, né? Mas é isso que eu estou falando, assim, vai ter pessoas comando e controle, sempre vai existir isso, e vai ter gestores que vão ter que definir para algumas situações comando e controle, né? Só que as pessoas têm que estarem abertas para poder contribuir. Então, tu tem que ter um ambiente, me parece, de liberdade de expressão. Então, no ambiente de comando e controle, você não tem essa liberdade de expressão. Então, assim, não vamos confundir a disciplina de um processo produtivo, com a gestão comando e controle. Então, eu tenho uma disciplina de processo produtivo, eu tenho uma disciplina de segurança, uma disciplina de saúde num processo produtivo, num processo, vou lidar com o dinheiro do meu cliente num banco, eu tenho uma disciplina para isso, mas a gestão, o que está gerindo esse processo disciplinado, ela é uma gestão colaborativa, aberta, que ouve, que tem integração, que tem colaboração. Então, são patamares diferentes. Então, eu vou ter disciplina de processo numa organização que trabalha a gestão 3.0, que é uma gestão colaborativa. Ninguém vai ser doido de não... Oi? A gente que tem um pouquinho de cabelo branco, já passou por muita empresa, porque essas coisas se misturam, né? Então, tu tem claro, nada assim, eu sou 1.0, eu até não gosto dessas numerações, porque eu acho uma bobagem isso, né? Mas não existe essa coisa, 1.0, 2, 3, o que existe é uma mescla. Uma mescla. Tu vai numa Embraer, tem uma situação extremamente aberta, mas tem que executar ordens. Tu vai numa... Não, mas executar ordens, só para deixar claro para todo mundo, o nosso posicionamento. Executar ordens, por exemplo, numa fábrica, ou comandos, por exemplo, eu atendo um cliente que você não pode descer o corrimão, não pode descer a escada ou subir a escada sem segurar o corrimão. Você não pode andar falando no celular. Isso não que significa que a empresa é gestão 1.0. Significa que ela tem uma disciplina de segurança que é para o bem do humano. Então, não estou confundindo o que é a disciplina de segurança, de saúde, né, com a gestão. Então, a gestão nessa empresa é extremamente participativa, fazem círculo de discussão, blá, 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 tem 10 milhões de comitês em fórum. Mas a disciplina numa fábrica, para o cara não perder a mãozinha, é enorme, imensa, né? Rígida, né? Rígida. Mas isso não que significa que o coordenador da operação, da produção, seja uma pessoa autoritária, que grita com as pessoas, que não deixa as pessoas falarem. Então, acho que isso que é a diferença, entendeu? Que a gente manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso, né? É 1.0. Bom e velho ditado do 1.0. Mas, Liliane, tu pega o setor de vendas, qualquer empresa, média, pequena, grande, assim, eu sei que vocês talvez não concordem, mas setor de venda, diretoria de vendas é assim, ó, não vendeu,
vai para a rua. Então, existe uma visão muito forte de uma área de vendas, existe uma definição, um planejamento, uma liberdade, mas se tu não executa aquilo, porque a venda é uma área... Jarley, mas eu vou voltar. Indicadores estão na gestão 3.0, 4.0, 5.0 e and so on. OKR, por exemplo, que é usado pelo Google e que é do século passado. É uma gestão moderna, colaborativa. Agora, a forma como você faz isso, não quer dizer, então, então o ineficiente que não deu resultado vai ficar? Não, claro que não. Então, assim, não quer dizer que a gestão 3.0 ela é complacente, ao contrário, é o que Kotter diz, absolutamente não ser complacente. Então, vai trabalhar com indicadores, vai trabalhar com resultado, liderança trabalha com resultado. Essas coisas não são iguais, não é isso. Então é colaborativo, então não tem resultado? Não, ao contrário. É liderança, não tem resultado? Ao contrário, liderança busca resultado. Faz pessoas fazerem, né? Ela não é complacente. Então, acho que essa é a questão, quando a gente está discutindo um pouco esse modelo de gestão, que é o que se busca hoje em dia, um modelo de gestão mais colaborativo, como está lá na grade, nos níveis de consciência de Barrett, né? Então, acho que Meu pet é reciclável. Uhum. Eu estava olhando aqui, o meu pet é reciclável, desculpa. Entraram novos cards, né, do Nando. Achei interessante a gente postar, porque são bem legais, né, assim. Quando eu estiver em quê? Que eu não estou entendendo? Em comando e controle, não esqueça de comentar. Meu comando e controle na reunião da direção. De avaliação. Da avaliação, isso. Falando em inovação, meu pet é reciclável. Que bonitinho. Pelo menos o pet está aí, né? Dentro de uma casa, pet. Uma coleira. Tupperware, hein, gente? Tupperware. Olha só, você viu outro? Garrafa pet. Salão do Círculo Vicioso. Você consegue ler, ou quer que eu leia daqui? Não conseguimos uma comunicação transparente. Não conseguimos armar uma rede digital consistente. Devo mudar a cultura da empresa ou os produtos? É sempre esses dilemas, né? Em torno da cultura, em torno do produto, da inovação, de entendimentos. Acho que é bem bacana aqui, né? Muito bom. E chegamos ao fim. Eu coloquei de novo, tá, o link da avaliação, se vocês puderem avaliar para a gente conseguir até ver pontos, né, de melhoria para os próximos, tá? É sempre muito importante esse círculo, né, de melhorias contínuas. Da minha parte, eu agradeço muito a participação de todos. Para mim foi extremamente rico